eu sou a professora Eigla Marchetti e junto com Fernando Maluí eu vou te ensinar a fazer esse babador bandana duplo, super simples, prático e muito versátil. Vamos lá? E para fazer essa peça, nós vamos precisar de 2 tecidos medindo 30 por 30. Vamos posicionar o lado direito com o lado direito. Vamos colocar o lado direito do tecido com o lado direito do outro tecido, sendo que esse vai ser o meu tecido do lado de fora e esse vai ser o meu forro. Nesse processo, nós vamos escolher 2 pontas opostas e vamos fazer o canto arredondado. Aqui eu vou utilizar uma régua de arredondar canto, mas se você não tiver, você pode usar um copo, um pires, o que você tiver de forma arredondada aí na sua casa. Lembre-se de escolher cantos opostos. Aqui eu estou utilizando um giz japonês, mas se você não tiver, você pode utilizar caneta também. Essa marcação não vai aparecer na nossa costura. E agora nós vamos alfinetar a peça. E agora a gente vai para a máquina de costura. Nós vamos utilizar uma margem de costura de 1 centímetro. E lembrando sempre de começar a costura com um retrocesso. Eu estou começando essa costura da metade da peça para frente. Quando eu chegar aqui no cantinho da peça, eu vou baixar a agulha, levantar o pé calcador, vou virar a minha peça, baixo novamente o pezinho e continuo a costura. Quando eu chegar aqui na parte arredondada, se você não tiver tanta experiência para fazer essa costura, vai com calma, vai com paciência. E se você não tiver a marcação de 1 centímetro na sua máquina, usa o pezinho calcador como referência. Chegamos ao final da nossa costura. Eu vou deixar aqui uma abertura de mais ou menos 4 dedos, que é por onde eu vou desvirar a minha peça. E lembre-se de terminar também com o retrocesso. Agora que nós já fizemos a costura, podemos retirar todos os alfinetes. E vamos refilar tanto os cantos arredondados, quanto os cantos retos. Se você tiver uma tesoura de picote, você pode utilizá-la neste momento. Se você não tiver, ou você vem com um corte bem rente à costura, ou você vem dando pequenos piques, mas tome cuidado para não avançar a costura. Eu prefiro vir com um corte bem rente à costura. Aqui você dá um corte, você vem com um corte na diagonal, desse jeito.
Uma dica importante é não cortar o excesso de tecido dessa parte que a gente deixou sem costura, porque esse excesso é quem vai nos ajudar a fazer uma dobra muito bem feita. E agora nós vamos desvirar a peça. Aqui está a parte que a gente vai costurar no momento do acabamento. E vai arrumando todo o excesso de tecido que ainda tem lá dentro. Se precisar, utilize a tesoura para ajudar no cantinho. Mas tome cuidado para não pôr muita força e furar o tecido. Agora a gente vai lá pro ferro. Vai esticar todo esse tecido, vai deixá-lo bem bonitinho e depois a gente vem com uma costura de acabamento. Passando e aproveitando para deixar os cantinhos bem certinhos. Veja como fica o excesso de tecido lá dentro da abertura que a gente deixou para desvirar a peça. Agora a gente vai voltar para a máquina e vai rebater toda essa peça com uma costura de acabamento. Para a costura de acabamento, eu vou deixar o tecido que vai ficar na parte de fora voltado para cima, que é onde vem a minha costura principal. Aqui eu vou utilizar um zigue-zague. Se a sua máquina tiver outros pontos decorativos, utilize ele. Se a sua máquina não tiver, pode fazer esse acabamento com uma costura reta mesmo. Veja só, aqui eu estou utilizando uma linha branca e aqui embaixo eu estou utilizando uma linha vermelha, no mesmo tom do tecido poá. E lembre de fazer a costura dos cantinhos arredondados com paciência. Veja só que bonitinho. Quando a gente usa uma linha que combina com o tecido, ela é quase que imperceptível. E agora, para finalizar a nossa peça, a gente vai colocar um botão de pressão de plástico. Agora eu vou utilizar o balancim para colocar o botão de pressão. É necessário ter a matriz, tanto da parte superior, quanto da parte inferior. Claro que correspondente ao botão que você vai utilizar. Lembre-se sempre de regular o teu balancim de acordo com a matriz que você vai utilizar. Para colocar o botão nesse babador, eu vou utilizar o botão de pressão de plástico Ritas, que é esse daqui. Ele tem o pino, que é o macho, e tem duas partes arredondadas de encaixe, que é a fêmea.
eu vou utilizar duas partes com um furinho maior e uma parte com um furinho menor. Os botões serão aplicados nessa parte em que a gente não arredondou o canto, tá? Nós vamos fazer isso nas duas laterais. O que a gente precisa pensar é que os botões com furinho maior ficarão assim, ó, para cima. E o botão com furinho menor ficará para baixo. Mas agora a gente vai colocar esse daqui, com furinho maior. Esse pino virá na parte que é o forro da minha peça. E em seguida, eu encaixo assim, ó, a minha parte maior. Venho pro balancim. E com cuidado, eu faço a pressão necessária para ele encaixar. Agora eu vou dar espaço mais ou menos de uns 2 centímetros ou 2 dedos para aplicar o outro botão. Isso vai ser uma regulagem para não apertar o pescocinho do bebê, ok? E nesse lado oposto, eu vou colocar o botão com um furinho menor, que vai encaixar naqueles dois maiores, tá? Para encaixar esse botão menor, você precisa pensar em como está posicionado os dois botõezinhos de furinho maior. Veja que aqui está a parte lisa do botão. Essa parte vai ter que ficar do lado oposto da minha peça. Se essa parte lisa está no forro, para o botão menor, ela precisa estar na parte externa, a parte que vai ficar de fora, mais visível. Meça a direção em que elas estão. Coloque a peça aqui na parte externa, mais para a ponta mesmo, tá? Encaixe a parte menor e venha pro balancinho. E a peça vai ficar desse jeito. De um lado nós temos 2 botões aplicados e na parte oposta nós temos um outro. Para utilizar esse babador é muito fácil. Basta você dobrar a peça ao meio e ela vai ficar exatamente assim. O tecido da parte de fora um pouquinho menor e o forro aparecendo. Você vai dobrar a peça ao meio e fechar. Olha só que linda, que charmosa que ela fica. E esse é o resultado final da nossa peça. Veja que aqui eu fiz o ponto zigue-zague e eu ainda coloquei um lacinho. Mas se você quiser, você pode fazer o acabamento com um ponto reto. E olha que diferente ficou esse. Eu não fiz o canto arredondado, eu deixei o canto reto. Dá para criar várias possibilidades, colocar uma fita de pompom, colocar uma outra fita que você tiver aí, um botão forrado com tecido, mas lembre-se, pense sempre na segurança do bebê.